Bom, esse aqui é um daqueles vídeos um pouco complexos, meio enjoados assim de assistir, mas para quem está querendo se aprofundar um pouco mais na arte de fazer uma boa massa, uma boa pizza, vale a pena entender um pouquinho mais, né? Muita gente só quer ver aquela parte de testes que a gente faz e você vê o resultado, é bem legal, mas acho que a gente precisa entender um pouco da parte teórica das coisas para fazer um produto melhor, para ter um resultado legal, né? E para você conseguir ir além daquilo que você às vezes está travado. Para a gente fazer uma boa massa de pizza, a gente tem que entender o que acontece, qual é o processo que acontece, as transformações que acontecem. A farinha de trigo, ela é composta por vários elementos, mas principalmente por proteína e açúcares, né? Os açúcares que tem na farinha de trigo são açúcares complexos, são açúcares que não são muito bem digeríveis, né? O ser humano não tá acostumado com eles, e você precisa fazer o quê? Transformação. O glúten, entendeu? Que é uma proteína transformada a partir da junção de água com farinha e tensão. Né? O glúten é uma proteína que não existe naturalmente por aí, você não vai encontrar. Ela é uma proteína que a gente une duas proteínas, né? Quando a gente faz a sova e mistura com água, une duas proteínas, e essas duas proteínas viram outra, que é o glúten, que também é uma proteína que o organismo humano também não está acostumado, né? Então, são transformações que a gente vai fazer durante o processo de fermentação. Por isso que é bom entender a fermentação, é muito importante para você obter um resultado legal. Você vai ter que ter um entendimento de como ela funciona, entendeu? Não simplesmente você colocar lá, misturar e deixar para fazer, né? Muitas pessoas fazem isso, elas não sabem o que é, como ocorre essa transformação, qual é a importância da fermentação. Eu acho isso importantíssimo a gente conhecer, né? Eu também não sabia, gente. Isso aí é uma coisa que eu vim pesquisar há um pouco tempo atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Até então eu não tinha nem ideia. Misturava lá e fazia, né? E aí, às vezes dava certo, às vezes dava errado. Então, tipo, quando você entende o que você está fazendo, você sabe a qualidade da farinha que você está usando, você sabe o processo que você utilizou, você entende como funciona, a chance de você errar é mínima, é muito pouco, entendeu? Você sabe o que está fazendo. Então, conhecer isso é importante demais. Então, quando a gente estuda, quando a gente descobre o que tem que ser feito, as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam mais estáveis, sabe? Um processo que é mais seguro, principalmente quem vai trabalhar, né? Já pensou, você erra uma massa e não dá tempo de fazer outra e tudo mais, tá bom? Então o que acontece? Vamos entender um pouco mais a fermentação. Eu já tenho vídeos aqui no canal que explicam a fermentação, mas pessoas aí às vezes têm um pouco de, sabe, não vão nos vídeos antigos ver, e outra, a gente também está sempre aprendendo. Eu mesmo estou estudando todos os dias, eu estudo um pouco, então a gente está sempre atualizando nossos conhecimentos, e consequentemente a gente tem que atualizar as informações, já que a gente se predispôs a fazer um trabalho de divulgação nessa área, não é não? Então é o seguinte, ó, quando a gente faz esse processo de fazer uma massa e colocar para fermentar, a nossa vontade é que a massa fique pronta para a gente fazer uma pizza. Né? Que ela fique preparada para fazer uma pizza. Mas na verdade, essa transformação que vai ser feita é importante. Durante o processo de transformação, enzimas vão agir sobre a proteína, sobre os açúcares, vão fazer o quê? Transformações, transformando eles em outras proteínas, né? Proteínas mais quebradas, mais fáceis de digerir, fáceis de trabalhar, tá? Então você vai ter uma proteína degradada, que fica mais fácil de você trabalhar, né? Não vai ficar voltando toda hora, porque o glúten é um elástico, né? E vai ficar mais fácil de digerir. Aí você vai ter açúcares que são mais fáceis de digerir e que proporcionam sabores, proporcionam coloração na massa, tá? Então, por isso a importância de entender a fermentação. E é só você se conhecendo, pesquisando, vendo, fazendo testes, que você vai conseguir descobrir tudo isso, né? A gente fala algumas coisas aqui, te dá dicas, mas a prática, você praticar ali várias vezes e sentir isso, que vai te levar a fazer um trabalho esplêndido,
um trabalho assim diferente. Só a prática, unicamente a prática, tá? O conhecimento, a parte teórica que a gente passa, ela ajuda você a colocar a prática em prática, né? Então, precisamos entender muito sobre esse processo de fermentação para fazer um trabalho bacana, tá bom? Então, entender a potência que tem a farinha, o quanto ela vai aguentar. Não adianta você querer fazer processos longos demais em farinhas que não aguentam, mas também não quer dizer que essa farinha seja ruim para você fazer uma massa, né? É só você respeitar o potencial que ela tem, né? A força que ela tem. Você consegue fazer, sempre respeitando um prazo de pelo menos 8 horas, entendeu? Pelo menos 8 horas. Se você fizer uma massa com 8 horas de fermentação, ela já vai ser uma massa bem melhor do que uma massa feita em meia hora, né? Ela já vai ter degradado, já vai ter quebrado um pouco os açúcares, então já vai ter uma coloração melhorzinha. Se você conseguir fazer uma um pouco maior, ótimo, ótimo, né? E eu vejo muitas pessoas aí interessadíssimas em fazer fermentações muito longas, tipo, até se gabando por essa massa aqui tem 90 horas. Eu faço muito vídeo assim, mostro para vocês o potencial de cada farinha, o quanto ela aguenta, o resultado, né? Mas isso vira um processo tão complicado quando você começa a trabalhar com ele, tão complicado, né? Porque fica uma coisa muito instável, muito instável. Acho que é legal a gente fazer testes e sentir isso. Mas você vai ter uma massa muito boa com 24 horas, muito boa mesmo, assim, diferenciada já, né? E dependendo de alguns processos que você faz, você consegue ter massas muito boas com processos mais curtos, né? Usando algum tipo de pré-fermento, o biga, o polish, a massa velha, entendeu? Muitas coisas assim. Muita gente me pergunta aí o que é massa velha. Você vê o pessoal perguntando que eu falo isso. A massa velha é um termo que praticamente não se usa aqui no Brasil, né? Mas é um termo que se usa muito na Espanha. Eles falam massa vieja, né? É usar uma massa que já está fermentada. Uma massa que sobrou da pizza que você não fez, tá lá 3, 4 dias lá, não deteriorou, porque quando ela começa a ficar preta, aí já começa a ficar ruim. Ela tem que estar ainda viva, com a coloração de massa ainda, um pouco mais escura, claro que ela fica mais escura, tá? Mas não assim uma massa já degradada, já com cheiro assim ruim, não, tá bom? É um pouco da massa já em processo acelerado, é um tipo de pré-fermento, né? Então, são coisas que você usa que você consegue dar perfil na massa com menos tempo, né? Com menos tempo. Se você pegar e fazer uma mistura ali, água, sal, fermento, farinha, e deixar um tempo, fazer processo certo, correto, utilizando as técnicas de fermentação longa e utilizando conhecimento sobre temperatura, tudo, você vai conseguir uma massa muito boa, sem colocar mais nada. Consegue, né? Mas aí você fazendo algumas artimanhas ali, você consegue, em menos tempo, ter um resultado parecido. Então, são o quê? São estudos que você faz, é conhecimento que vai te levar a ter um resultado bom. E entender a fermentação em todas as fases do processo, você vai te dar um resultado muito bom. Vai fazer você entender o que você está fazendo. Não simplesmente uma mistura, mexer, colocar lá e esperar. Não, você sabe o que você fez. Aqui tem isso, foi feito isso, essa farinha aguenta assim, 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 né? Infelizmente aqui no Brasil a gente tem um grande problema, que as farinhas ela vêm com pouquíssimas informações, né? Pouquíssimas. A gente não tem informação sobre a força dela, o W, o P, L, o Falling Number. A gente não tem informação nenhuma que no caso lá fora costuma vir na descrição dos produtos, né? Das farinhas no caso. E aqui a gente não tem isso. Isso atrapalha um pouco, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Descobre na prática. Fazendo as massas, descobrindo o quanto aquela farinha tem de potencial, né? Então, é muito diferente de você já meio que pegar ali uma relação de tudo e já falar, não, isso aqui é o que eu preciso. Então, a gente tem que descobrir meio que na prática. Eu descobri a Venturelli assim por acaso, tá? Eu utilizava Caputo, sempre usei Caputo quando comecei a fazer pizza comercialmente, né? Comecei com farinha boa, sabia que a farinha era importante. E numa falta assim dela, tipo, não tinha Caputo, não achei no momento, porque era importada, vira e mexe acontece isso,
Eu fui no mercado, vi assim, né, aquela farinha, Família Venturelli, né? Eu olhei assim, vi, falei, vou experimentar. Eu gosto de testar coisas novas, nunca tinha ouvido falar, né? E fiz um teste e achei impressionante. E hoje eu vejo o pessoal aí, tipo, tendo resultados incríveis e falando o quanto é impressionante mesmo a farinha. Não tenho patrocínio nenhum da marca, não tenho nada, não é nem meu interesse isso. Meu interesse mesmo é divulgar as coisas que eu descubro que são boas. O que é bom para mim, eu acabo espalhando para os outros também. Né? Tanto que hoje, muitas pessoas que me seguem aí começaram a usar Venturelli, usam Venturelli, devido aos testes que a gente fez. Entendeu? Que é uma farinha que tem um custo acessível, muito acessível, né? Super em conta mesmo, preço de farinha nacional. E tem uma qualidade superior à maioria das farinhas que eu já usei. Né? A maioria das farinhas que eu já usei. Os testes com elas são muito bons. O legal é você fazer uma massa, né? Você usa ela, às vezes sobra, no outro dia você consegue fazer ainda, no outro dia você consegue também ainda, 3 dias. Isso é importante, porque quem vende, às vezes não vende tudo no mesmo dia, acaba vendendo depois, e dependendo da farinha e do processo que você usa, se você não fizer naquele dia, bal. No outro dia você não consegue mais, né? E o legal também, por exemplo, muitas pessoas perguntam sobre a parte de congelar. E eu não tenho, assim, costume de fazer massa congelada. Inclusive, eu não gosto de congelar nada, né? Eu não gosto nem de congelar e nem de micro-ondas. São duas coisas que na minha casa eu uso pouco. O congelador, na parte de freezer, eu uso mais pro gelo, né? Mais pro gelo. Eu gosto muito de tomar coisas com gelo, então tem que ter. Mas demais eu não congelo praticamente nada. Eu gosto das coisas frescas, não curto muito congelar. E micro-ondas eu acho que é um negócio que pra mim não serve pra nada, entendeu? Pra absolutamente nada, não uso pra quase nada, né? Ele facilita algumas coisas, tipo, por exemplo, esquentar uma comida, não sei o que tal, mas eu acho tão sem graça e alguma coisa me diz que aquilo ali faz mal pra saúde, não sei. Então eu não uso, tá? Então muitas pessoas perguntam da parte de congelamento. Eu quero fazer alguns testes com massa congelada, ver qual é o processo. Eu sei que mesmo no congelador a massa continua fermentando bem lentamente, muito lentamente, ela continua fermentando. Então, eu nunca fiz o teste, tá? Nunca fiz o teste. Mas eu acho que é interessante a gente fazer alguns testes, porque tem gente que acaba utilizando esses processos de congelamento, né? Eu, particularmente, não uso, não gosto de nada congelado, como eu falei, tá? Mas a gente vai fazer testes, sim, com lance de congelar. O que a minha intuição e os meus conhecimentos me dizem sobre congelamento? Se eu quisesse congelar uma massa, por exemplo, quero deixar umas massas prontas para um momento que chegar visita em casa ou alguém falar que vai vir, eu quero ter massa. Eu faria uma massa, esperaria 1 hora de dar uma puntata, aí você dá o estaglio, cortar elas, né? Fazer as bolinhas, entendeu? Momento de cortar, fazer as bolinhas do jeito que eu quero, colocava no saquinho e colocaria na geladeira já direto, no freezer, congelar elas, congelava e deixar elas lá, tá? E deixar elas lá. E aí, o dia que eu quero, eu tiraria tipo elas umas 6 horas antes do freezer e deixava ela em temperatura ambiente para ela ir entrando em temperatura ambiente para fazer elas mais tarde, tá? Eu faria isso, tá? Eu não esperaria ela fermentar para colocar depois no freezer, não. Deixa que eu sei que mesmo em situação de temperatura super baixa, a fermentação continua muito lentamente, mas ela vai continuar. Então, fica vários dias lá, tá ocorrendo uma fermentação, e depois eu tiraria tipo 6 horas antes, ela vai começar a entrar em fermentação de novo, mais acelerada, por causa da temperatura que vai mudando, até ela ficar no ponto. Eu faria isso. Então, vamos fazer esse teste aí nos próximos dias, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que muitas pessoas me deixam perguntas nos vídeos que eu tenho aqui no canal, no YouTube, e o YouTube não me avisa que tem essas perguntas. Depois de muito tempo, às vezes eu vou responder uma outra, aí eu dou uma olhada no que já tem lá, dou uma conferida, né? Porque eu procuro responder tudo, praticamente tudo. Quando eu não respondo, quando alguma coisa só, tipo, que eu não preciso responder, eu dou um like ali para eu saber que eu já vi, né? Para eu conferir isso, para eu ter um controle meu que eu já vi.
Mas tem muito vídeo que fica lá, de vídeo, como eu tenho bastante vídeo, as pessoas fazem perguntas, eu não recebo notificação nenhuma que tem aquela pergunta, né? E aí, consequentemente, eu também não respondo. Entendeu? Não é nem má vontade, nem desprezo. É que às vezes eu gostaria de responder todo mundo, mas eu não sei. Aí eu vou responder às vezes muito depois. E às vezes eram pessoas que queriam alguma resposta rápida. Tá fazendo alguma coisa hoje, para hoje à noite. Eu queria pedir desculpa por não conseguir, às vezes, atender, né? São muitas perguntas mesmo, entendeu? Muitas perguntas. Que nem eu falei, não tenho, assim, muitos seguidores, né? Mas já é um número quase 5 mil hoje, até para mim é muito já, né? Mas eu não tenho tantos seguidores que nesses youtubers famosos aí, mas para mim já é muito, porque tem muitas outras coisas que eu faço, eu não consigo me dedicar exclusivamente pro canal, tá bom? Então isso aqui é só um pedido de desculpa, quando às vezes eu não consigo responder alguém em tempo hábil aí, mas todo mundo ali que me pergunta alguma coisa, mesmo que seja para falar assim, me desculpe, mas eu não sei te dizer sobre isso, né? E muitas coisas que me perguntam eu não sei mesmo. Aí eu vou lá, dou uma pesquisada, vejo e elaboro alguma resposta para tentar ajudar, tá bom? Eu acho que o que mais vale pra gente é desenvolver um trabalho que ajude o próximo, de alguma maneira, né? Entendeu? E eu acho que muitas pessoas têm obtido um resultado legal a partir das informações aqui, que são informações simples, que é um caminho que se abre para muita gente, né? Ninguém vai virar um profissional em cima de informações que eu passo, ninguém vai virar um profissional brilhante em cima de informações que eu passo aqui, mas acho que abre um caminho para que essa pessoa possa se interessar e desenvolver um estudo em cima, né? Muitas pessoas começam aqui e começam a aprofundar e daqui a pouco estão tendo um trabalho assim bem interessante. Eu estou vendo gente com muito resultado interessante a partir de conhecimentos que iniciaram aqui. Não é só aqui, né, que tem informação. Tem aqui, eu acho que, como eu falei, é um começo. Então isso me deixa muito satisfeito mesmo, saber que a gente consegue inspirar pessoas a terem a desenvolver um trabalho bacana, né? Isso me deixa bem feliz mesmo, tá? Então, os testes eu vou continuar fazendo, vários testes, sempre que eu puder, entendeu? Muitos testes mesmo, e para mostrar a capacidade de cada farinha, né? A capacidade o estilo de fermentação que cada uma precisa ter. Sempre que eu me inspiro em alguma coisa, eu vou em algum lugar ali, tento fazer um vídeo para poder ajudar e para as pessoas começarem a entender um pouquinho mais o que é essa arte de fazer uma pizza maravilhosa, entendeu? Acho que, como para mim, a pizza é uma coisa tão especial, um alimento, um produto incrível, que eu sempre gostei muito, adoro, né? E sempre tive essa curiosidade de entender sobre esses processos. Sempre tive, né? Só que antigamente a gente tinha informações limitadas. A gente não tinha essa quantidade de informação que temos hoje. Eram informações limitadas. Só tinha informação, aquelas pessoas que eram grandes profissionais e elas seguravam essas informações para elas, né? E hoje a gente tem, graças aí à expansão da comunicação, da internet, a gente tem acesso a coisas assim que a gente jamais poderia imaginar, né? Então, eu estimulo muitas pessoas que querem aprimorar, fazerem cursos, procurarem profissionais para poder aprofundar mais ainda nos conhecimentos e nas técnicas. Existem profissionais aptos a isso, e eu não dou curso nenhum, né? O meu negócio é só passar algumas informações e inspirar as pessoas. Tem muita gente que consegue desenvolver trabalhos maravilhosos sem curso nenhum. Outras pessoas precisam, têm necessidade de ter algum curso, de estar ali próximo, ter algumas dificuldades a mais de aprendizado. Tem gente que começa a aprender, ver vídeos aqui e ali, e aprende facinho, né? Depende do estilo da pessoa. Eu nunca fiz curso nenhum, tá? O pouco que eu sei é buscando informações aqui na internet, conversando com pessoas que entendem, assim, pegando algumas dicas disso, daquilo e tal, e fazendo muito teste, tá? Eu já fiz muito teste, vai ser difícil achar alguém que já fez mais teste do que eu, porque eu já fiz teste de tudo que é jeito. Tinha dia que eu fazia 3, 4 testes por dia, com massas diferentes, assim, jogava fora porque não deu certo.
errava muito, tentava fazer, fazia da forma errada. Eu aprendi da pior maneira, que é aquela maneira, tipo assim, insistindo na teimosia, sem conhecimento, né? Não tinha esse conhecimento total. Você buscava alguma coisa buscava coisas na internet, ainda não tinha, tá bom? Tipo, a massa que eu fiz, que pra mim durou mais tempo comigo, foi uma massa que eu peguei uma vez num fórum de pizzaria, assim, um fórum de pizzaiolos, uma coisa assim de conversa de pizzaiolos, de técnicos, né? Uma pessoa dando uma dica que fez a massa, fazia a massa, né? E colocava um pouco de cerveja. E essa massa eu usei muitos e muitos anos. Eu fazia a massa e colocava um pouco de cerveja. Usava Skol mesmo na época, né? Latinha, colocava um pouco. Um pouco, tipo, bem pouquinho mesmo, 100 ml, para fazer uma massa assim, entendeu? Com 1 kg de farinha. Por exemplo, 500 ml de água e 100 de cerveja, só isso. Usava uma quantidade maior de fermento, bem maior do que eu uso hoje, né? Usava, por exemplo, 15 gramas de fermento biológico fresco para fazer 1 kg de farinha. É uma massa com 1 kg de farinha. E usava uma hidratação bem mais baixa, a massa ficava bem mais seca, né? E mesmo assim ela ficava muito boa, principalmente no dia seguinte, entendeu? Então acho que essa base minha que eu usei, essa massa eu usei durante mais de 15 anos, essa massa. Era uma massa que eu desenvolvi dessa forma e que pra mim dava muito certo, né? Dava muito certo mesmo. E fazia já uma abertura manual, né? Nunca gostei de rolo, sabe? Eu sempre ia nas pizzarias vendo aqueles pizzaiolos trabalhando, abrindo na mão. Eu achava isso incrível, as técnicas. E eu sempre fui pro lado mais difícil. Falei, mano, não quero saber de rolo, não. Tá? Eu sei que tem pessoas que têm técnicas muito boas com rolo e conseguem resultado bom com rolo, né? Mas eu não gosto de rolo, não. Aí depois eu fui aprofundar as informações, buscar informação em canais italianos, principalmente italianos, napolitanos, né? E ali eu vi que rolo não existe. Todo mundo abre na mão, o cara profissional tem que abrir na mão. Então isso daí foi incrível, né? Porque eu comecei a treinar, a praticar, treino e pratico até hoje, né? Eu acho que para quem não é pizzaiolo, que nem eu não sou pizzaiolo, é mais difícil, porque eu não faço tantas pizzas como um pizzaiolo vai ter que fazer 100, 200 pizzas, o cara aprende mais rápido, entendeu? Então a gente que não é pizzaiolo vai fazer 5, 6 pizzas e tal, faz algumas pizzas para vender no condomínio, não chega a fazer tantas, e você fazendo a repetição te dá a perfeição. Quanto mais você repete aquilo, mais preciso, mais perfeito fica, né? Então você vê os caras pizzaiolos napolitanos que fazem 1000 pizzas num dia numa pizzaria em Nápoles, porque lá o negócio começa às 10 da manhã e vai até a noite, fazem às vezes 1000 pizzas num dia, né? Então imagina quantas pizzas o cara faz. Aquela repetição diária de quantidades grandes deixa os caras muito bom, entendeu? Muito bom. Eu acho que eu particularmente sei que dificilmente vou atingir o nível daquele, porque, como eu falei, não sou pizzaiolo, não tenho pretensão de ser pizzaiolo, né? Gosto de fazer, né? Gosto de desenvolver um trabalho, faço um trabalho, vendi pizza por necessidade, porque eu precisava ganhar uma grana, não tinha nada para fazer, eu não tinha o que fazer, eu falei, vou fazer umas pizzas para vender, já que eu gosto muito, né? Fiz, me ajudou muito em um momento, hoje eu não faço mais, porque hoje todo o meu tempo é dedicado à produção dos fornos, que eu tive que escolher, ou eu fazia pizza ou eu fazia forno, né? E, consequentemente, o forno me dá bem mais dinheiro do que pizza. Então, eu hoje faço as pizzas mais para mostrar no canal, para o meu consumo próprio, porque eu adoro pizza e adoro a pizza que eu faço, né? Então, não consigo mais vender pizzas. Meus vizinhos estão todos em pânico. Eles me encontram e eles falam, meu, quando é que vai ter pizza? Eu falo assim, cara, não sei. Talvez um dia eu faça um delivery no condomínio, só para fazer um vídeo para mostrar pra galera como funciona e tal, né? Mas eu chego em casa cansado, não tenho tempo, né? Não dá pra eu ficar me envolvendo com uma coisa que eu não vou poder me dedicar totalmente. Então já faz um tempinho que eu não consigo fazer.
tive que dar uma parada mesmo, tá? Mantenho o forno na minha casa para fazer vídeo, para explicar, para mostrar para vocês como funciona os processos de fazer os resultados, tá bom? Mas, como eu falei, e sou sincero, hoje o meu trabalho é fazer os fornos, que foi um forno que eu desenvolvi pela minha necessidade, desenvolvi para mim, que ficou excelente e que virou uma porta imensa de negócio, porque é um produto que não tinha nada igual, eu precisava daquilo, eu não tinha condições de comprar um forno da Itália, pagar 90 a 100 mil reais, e eu queria uma coisa bacana, então eu fui lá e desenvolvi, né? Passei quase um ano desenvolvi, e hoje deu no que deu, né? Então, toda a minha dedicação hoje é para isso. Mas a minha paixão pela pizza continuo fazendo quase todos os dias, né? Às vezes eu faço vídeos e não consigo dar continuidade. Por exemplo, eu fiz o vídeo da biga do Polish. Eu não consegui mostrar para vocês o resultado, porque eu chegava muito tarde, cansado, e não consegui fazer a massa estragou, eu tenho que refazer de novo o processo para dar continuidade, para mostrar para vocês o resultado, tá? Eu fiz a massa com a farinha speck, tá? O Diógenes me falou a pronúncia certa da farinha, que eu falei que a gente falava speck, aí que eu tava falando é speck. Ele me corrigiu, obrigado, viu, Diógenes? A farinha de speck, tá? Então a farinha speck, eu fiz o teste, fiz a massa e não consegui fazer a pizza, né? Eu chegava em casa, passei da hora. Deu um tempo, eu vi a massa tinha degradado. Então vou ter que fazer de novo a massa. Ainda bem que eu tenho farinha, né? Ele mandou 5 kg, né? Eu vou fazer de novo para dar continuidade a mostrar o resultado. Então tem todas essas coisas também que eu queria que vocês entendessem, né? Às vezes você não vê uma continuidade de alguma coisa, é meio complicado a gente se dedicar assim da forma full time para o canal do YouTube. Não consigo também, entendeu? Não consigo. Se alguém pensa que, tipo, a gente ganha dinheiro fazendo vídeo aqui, isso aí você pode esquecer, porque isso aí não dá dinheiro não, tá? Dá dinheiro para quem tem milhões de visualizações, entendeu? Que tem milhões de seguidores, aí consegue ganhar dinheiro, mas um canal que nem o meu, assim, é uma coisa que não dá R$1, tá? Tipo, o pessoal fala, você acha que, se eu assistir, ele vai ganhar dinheiro. Gente, cada 1 milhão de visualizações, o cara ganha $100 e poucos, entendeu? 1 milhão de visualizações. O meu vídeo que tem mais visualização aí, tem acho que 30 e poucos mil. Então, tipo assim, isso é uma coisa, ilusão, entendeu? O cara achar que vai ganhar dinheiro com YouTube, com vídeos aí. Claro que tem os caras que ganham, né? Mas é que nem jogador de futebol. Quantas pessoas jogam futebol? Milhões de pessoas. Quantas ganham dinheiro? Algumas, tá? Então isso aqui também não pense você aí que tá me dando dinheiro de assistir os vídeos, não, tá? Não ganho nada com isso. Mas o que eu ganho é a realização de estar transmitindo uma informação bacana e de fazer pessoas conseguirem ter resultados bacanas, tá? Dessa forma, tá bom? Então, é isso que pra mim importa. Não tô focado em... Nunca pensei em ganhar dinheiro com os vídeos do YouTube. Nunca, imagina. Nunca, tá? Sempre pensei em ajudar as pessoas a não terem as mesmas dificuldades que eu tive. Ajudar as pessoas a terem o quê? Pular uma etapa de dificuldade. Pular uma etapa de dificuldade. Isso é interessante, tá bom? Então, isso aqui é uma conversa que eu gostaria de estar conversando com vocês ao vivo aqui, pra gente poder falar sobre isso. De vez em quando vai pessoas lá no meu galpão onde a gente faz as pizzas, né? Na minha empresa, e a gente conversa sobre isso, a gente bate papo, entendeu? Gosto de conversar, gosto de abrir o jogo de muitas coisas. Recebo muitas pessoas lá todos os dias vem gente de vários lugares, né? Estão todos convidados. Quem estiver passando por São Paulo, quem quiser vir conhecer o Forno Dracarys de pertinho, quem quiser ir lá ver como que a gente faz, é só agendar uma visita e a gente bate papo. Quem quiser trazer uma massa de pizza para fazer, né, um teste, como veio o Mirko italiano, que foi uma visita incrível, maravilhosa. Quem quiser vir, só a gente agendar, tá? É só a gente combinar e dá para vir numa boa, tá bom?
a gente bate papo, a gente conversa e a gente troca informações, né? Eu acho que isso é muito válido para todo mundo, tá bom? Então isso aqui é que eu falei para vocês, um bate-papo eu me imagino na frente de cada um de vocês aí, né? Onde eu tento esclarecer algumas coisas, tá? E tento passar o que acontece mais ou menos para vocês entenderem, entendeu? São quase 5.000 seguidores, que eu falei, para um youtuber famoso, por isso não é nada, mas para mim que não sou ninguém, isso para mim é um absurdo, né? Até presente eu tô ganhando. Queria agradecer aí o Ari de Lins, que me mandou uma balancinha maravilhosa, uma balancinha de precisão pequenininha, depois eu mostro para vocês, tá em casa. Um espetáculo. Obrigado, Ari, de coração, me mandou uma farinha também para fazer um teste. Queria agradecer também o Elinho, aí de Poços de Caldas, me mandou um azeite premium, que é feito, acho que, se não me engano, no interior de São Paulo, um azeite brasileiro premiado mundialmente, tá? Que eu vou mostrar para vocês também depois. Me mandou esse de presente também. Obrigado, Elinho, muito legal. A todo o carinho das pessoas que estão por aí, que sempre me dão aqui os agradecimentos por ter inspirado, né? Acho muito bacana isso. Eu fico realmente muito feliz. Estou até me achando já famoso. Mas estamos aí, gente. Espero que vocês continuem desenvolvendo essas técnicas maravilhosas para fazer pizzas incríveis. Que vocês desenvolvam isso, que corram atrás do conhecimento, que utilizem essas técnicas para aprimorar, né, esses produtos que tanto encantam todas as pessoas, tá bom? Um ótimo dia para todo mundo aí e vamos seguindo.